Mulheres ganhando e homens perdendo, né? O tema da nossa live. E nós íamos começar, aliás, começaremos com as nossas apresentações. E aí, como você é um cavalheiro, um homem feminista, primeiro Hum, as damas, sim, não é claro. isso? Primeiro Opa. eu começo. Bom, histórico profissional. Bom, eu estou formada há 14 anos, eu me formei em psicologia pela Brás Cubas, da Universidade Brás Cubas. Depois eu fui estudar psicanálise, então eu fiz uma breve, a primeira, né, o primeiro curso, uma breve formação pela Escola Brasileira de Psicanálise Integrativa, onde estudei psicanálise freudiana. Depois eu estudei no IPLA, psicanálise lacaniana. Dentro da psicologia clínica, fiz alguns cursos também na área de psicodiagnóstico clínico, na área de ansiedade, que mais? Psicoterapia infantil, e atuo em consultório particular. Dentro desses 14 anos aí, há 11 eu estou em consultório particular. E também trabalho em parceria com o SUS, né? Com a prefeitura, trabalho no combate ao suicídio, então, vez ou outra, eu estou em escolas palestrando, falando com os adolescentes, com as crianças, além de outras coisas aí. Acho que é isso. Estou esquecendo de alguma coisa? Você é professora também? Ah, é verdade. Então, já dei aula numa escola técnica de psicologia, né, psicologia do trabalho, e também saúde mental para o curso de técnicos de enfermagem. Hoje eu não dou mais aula, eu estou só no consultório, mas eu dei aula lá por 5 anos, eu acho. Hum, E acho que meu último ano lá foi em 2017. E foi isso. entendi. Bom, características pessoais, eu sou ruiva, tenho olhos azuis, sou sarada, né? Tenho muitos músculos, tenho 1,80 m, brincadeira. Bom, enfim, sou do sexo feminino, minha orientação sexual, eu sou heterossexual, tenho 2 filhos, sou separada, não sei te dizer mais há quanto tempo, porque já faz tempo, da, da primeira vez, né? Fui casada durante 7 anos, tenho um filho, fruto desse relacionamento que está com 19 anos. Do segundo relacionamento, não fui casada, mas tive um relacionamento também breve, da onde tem um outro fruto desse relacionamento, que é o meu filho mais novo, Enzo, que está com 10 anos. E estou solteira, também já não sei te dizer há quanto tempo, porque já faz tempo. Pronto, acho que é isso. Esqueci de alguma coisa? Não. Ah, hoje eu estou no espaço Psicologia e Inteligência Emocional, junto com a colega Yara, com a colega Bianca Bandini, com a colega Niara, nutricionista, que está agora com a gente também, com a Sandra e com a Vanessa, que também atendem lá algumas vezes na semana. E onde que fica isso? Fica na rua Sebastião Silvestre Neves, que é a rua da prefeitura, número 190, no centro da cidade, bem pertinho da prefeitura. Hum, legal. Bom, eu sou homem, cis, hétero, tenho uma filha de 10 anos. Então, até comentei com você antes, né, Aline, que é uma coisa interessante. Você é mãe de 2 garotos e eu sou mãe de uma menina, né? Então, você vai ter como dizer como é ser mãe de homem, e eu vou ter como É, dizer como é ser pai de mulher, né? é. Já trabalhei. A Carla me diz que ela não se conforma que eu vou passar essa vida sem tentar ter uma menina. Ela Ah, fala isso para é? mim até hoje, a Carla Brusso. Ela fala: eu não acredito que você vai abrir mão de ter uma menina. Eu não consigo acreditar que você não vai ser mãe de uma menina. Porque eu sou apaixonada por criança, né? E eu sou doida nas filhas das minhas amigas. Eu adoro mesmo. E só que assim, né?
vieram 2 meninos e tá bom também. Tá Claro, bom também. Isso sim, aí. claro. Uhum. E, bom, já trabalhei em alguns lugares, também fiz Brás Cubas, devo ter me formado antes, porque, né, já tenho uma certa idade aí, e Você também formei, fez Brás Cubas, Márcio? eu fiz, me formei em 2000, Olha aí. formei em 2003. E, bom, já trabalhei em alguns lugares, alguns serviços públicos, hoje eu estou em São Sebastião, no CAPS, tem alguns atendimentos esporádicos também particular, agora online, né? Porque, enfim, está um pouco mais complicado fazer presencial, né? E você já vem falando bastante, né? Questões voltadas para o mundo feminino e tal. Já tem algumas lives que você fez, ou mesmo falas em locais, né? Antes da pandemia, né? Você já vinha falando algumas coisas assim quando era convidada e tal. Então, acho que, sei lá, acho que a gente poderia utilizar desse nosso conhecimento aí para poder contribuir um pouco aí com o debate, né? Como a gente tinha combinado, inclusive, eu acho que é legal a gente lembrar um pouco da situação que a gente está em relação à epidemia de Covid-19, né? Então, só para lembrar, pelo menos segundo os dados oficiais de hoje, a gente já tem 1.368.195 casos confirmados no Brasil de Covid. A gente, nas últimas 24 horas, foram mais de 24 mil diagnósticos confirmados, né? E a gente já tem 58.314 pessoas que perderam a vida em função dessa doença, né? Então, acho que Bastante, né? Muita coisa. não é uma gripezinha, né? Não, não é. Definitivamente não é, né? Então, acho que até em função de tudo isso, de tanta notícia, de tanta coisa que ainda está por vir, acho que a gente que é da psicologia tem que dar aí uma contribuída para o debate, né? Acho que tem muita gente aí mais ansiosa, mais entristecida, mais preocupada em função disso. Então, de repente, uma fala nossa aí pode ajudar na vida de Sim, alguém aí, né? Mas o sim. tema hoje é de homens e mulheres, a gente até meio que escolheu isso para sair um pouquinho da. Não que a gente não vai falar um pouco, mas para sair um pouquinho dessa coisa de pandemia, 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 né? A gente sai, mas volta também para o assunto pandemia, uma vez que os relacionamentos, eles continuam, as necessidades, acho que no campo do afeto, eles continuam fora de casa, assim como dentro de casa, né? Então, assim, tudo isso de estarmos mais tempo em casa, de estarmos em quarentena, da gente ter que se adaptar a uma nova realidade, reflete diretamente nas nossas relações, né, Márcio? E Sim, sim. principalmente nas relações afetivas. Então, a gente vai ter que falar daquilo também que teve um reflexo, seja negativo como positivo, nessas relações. Homem e mulher, nessas relações, família, casal, filhos. Então, não tem como fugir muito é, desse momento que a gente está passando, né? De um momento de pandemia, de um momento da gente ter que se adaptar, de um momento da gente ter que mudar determinadas coisas e tentar, dentro das nossas possibilidades, conviver da melhor forma possível. Deixa eu até aproveitar que você tocou nesse assunto, para lembrar, assim, nos meses agora de março e de abril, houve um aumento de 22% do número de feminicídios no Brasil, em relação ao ano passado. O mesmo período do ano passado teve Sim. 117 feminicídios, que é o assassinato em função de ser mulher, Na e condição feminina, né, de ser mulher. nesse mesmo período, de março e abril de 2020, foram 143 assassinatos de mulheres em função da condição feminina, né? Enfim, assim, que isso tem a ver com a,
presença, maior dos homens em casa, tal. Aliás, me lembra até uma fala de uma live de um político bastante conhecido, uma das falas desse político justificando o retorno dos homens ao trabalho, uma dessas falas eu lembro muito bem, você foi bem por acaso, assim, eu lembro que eu estava lavando louça e joguei, eu falei, sabe quando você vai rodando o YouTube e aparece determinada pessoa, eu falei, deixa eu ver o que essa pessoa está falando. E Eu achei que pegou você ia falar, eu peguei a louça e joguei contra a televisão quando eu ouvi, já achei que você ia falar isso. Porque eu, quando eu ouvi, eu parei o que eu estava fazendo, assim, fiquei olhando para a cara desse excelentíssimo político aí que eu sei quem é que você está falando, que eu também ouvi, e eu fiquei assim, eu falei, mas será que eu estou ouvindo isso mesmo? Mas ó, eu estou ouvindo isso mesmo. não sei se é a mesma fala, assim, ele falou assim, e essa coisa aí né, os homens têm que ir trabalhar, os homens têm que voltar a trabalhar, porque esses dias eu falei aí com uma pessoa de direitos humanos aí, falou que começou a aumentar esse negócio de briga de marido e mulher, de agressão tal, então tem que voltar a trabalhar. Como se a questão fosse o homem não estar em casa. A questão não é o homem estar em casa, a questão é o homem agredir, provocar a violência, né? A questão não é a existência do É homem, é lógico que a como gente ele se leva em comporta, né? conta é lógico que a gente leva em conta toda uma situação estressante, né? Então, assim, o medo de ficar desempregado, a renda que diminui, você não conseguir pagar as contas e suprir as necessidades da tua casa, tudo isso estressa homens e mulheres. Claro. Porém, aquele que já é agressor, independe disso. Porque ele vai agredir suprindo as necessidades da casa dele ou não, né? Então, assim, quando eu ouvi essa fala, Aline, até é interessante saber se você partilha disso ou não, mas Aline, não consegui ver uma relação. Porque, ao meu ver, embora a gente tenha um número aí que aumentou, mas no meu entendimento, o homem que agride, ele agride, independente dele estar passando por uma situação econômica delicada ou não. Esse é o meu entendimento. Agora, se a gente parar para pensar no momento em que a carga de estresse para todo mundo aumentou, aí sim, de repente, esses homens que já têm um potencial de agressividade muito intenso, se eles estão sob uma carga de estresse ainda maior, né? Pode ser que eles venham a bater mais. E não só em mulher, em crianças, né? A taxa de crianças vítimas de violência também aumentou. É verdade. Né? Então, É a velha desculpa cultural de sim. que depois a gente pode até falar do ciclo da violência, a velha desculpa assim, olha, você me deixa nervoso, pô, eu já tô nervoso com isso ou com aquilo, você me deixa nervoso, então eu acabei fazendo isso, acabei passando do limites, acabei agredindo, tal, né? Mas assim, o que me deixou curioso em relação a essa fala, assim, é que ela é naturalizada para nós, homens, e isso independe do grau de instrução, independe do poder que essa pessoa tem e tal. E tanto é que foi falado na live e eu não vi nenhuma repercussão assim na mídia, nem nada, de tão naturalizada que é. Tudo bem que talvez essa fala, no meio de tantas outras, até se apague. Pode Mas ser. Mas assim, é engraçado é isso, entendeu? Ó, tem que tirar os homens de casa, tem que fazer eles trabalhar porque as mulheres estão sofrendo por conta disso. Então, enfim, né? Eu acho que a gente até pode ir para o próximo tema, que é a questão dessa formação dos homens e de mulheres. Eu acho legal a gente colocar aqui que a gente não pretende de maneira nenhuma esgotar o assunto, né? Mesmo porque, por mais que a gente possa falar como formação, como experiência, por exemplo, de experiências homossexuais, tal, mas não é exatamente o nosso lugar de fala, né? Uhum. Então, eu acho que, porque a gente vai falar de papel de homem, de mulher, tal, talvez a gente não consiga falar de uma maneira com grande propriedade da questão homossexual, digo no sentido, não que haja diferença papel de homem e de mulher,
né? Dentro da homossexualidade. Mas talvez a gente acaba tendo aqui, nós dois, um assunto mais voltado para um assunto mais heterossexual por causa da gente mesmo, né? Então, pode ser que a gente peque bastante, a gente deixe de falar bastante, né? Então, não sei, Aline, você acha que ainda é muito forte a formação de mulheres machistas, que a educação das mulheres, das meninas, ainda é muito voltada para o privilégio dos homens, assim? Infelizmente, Márcio, eu acredito que sim. Inclusive, em situações onde eu pude estar presente em roda de mulheres, mesmo nas palestras que eu já fiz, cujo tema era mais voltado para isso, eu cheguei até a comentar que o que mais me entristece, até com a Yara, um dia eu conversei sobre isso também, o que mais me entristece, porque o machismo, né, essa ideia é, tão preconceituosa e tão, assim, perigosa, no sentido de preservação da vida da mulher, ela é triste de qualquer forma, né? Você vendo homens batendo e matando mulheres todos os dias é algo assim que não tem como você dizer que não entristece. Isso entristece muito. Agora, tem algo que me deixa particularmente triste quando eu escuto falas machistas que não é propriamente do homem, porque o homem, se a gente for parar para pensar, até nessa formação patriarcal e tudo mais, desde que o mundo é mundo, pensando assim, em tudo que a gente já viu, já leu, já estudou e continua vendo, eles também não tiveram muito espaço para aprender algo diferente disso, né? Uhum. Então, a educação é muito voltada para isso, para eles se comportarem e pensarem dessa forma. Claro que com os movimentos feministas, com toda a militância feminista, eu acho que a gente já conseguiu muita coisa, porém ainda tem muita coisa para se conseguir, para se lutar ainda. Então, você ouvir de homens falas machistas, não é que seja natural, mas é algo que você já espera e você sabe que você vai ter um tempo para batalhar, para tentar mudar isso. Agora, o que me deixa triste mesmo é eu ouvir isso de mulheres. E hoje em dia, eu ainda ouço muito de mulheres. Falas machistas, falas preconceituosas com relação às mulheres de uma forma geral, ainda dando esse poder de escolha, esse poder de submissão da figura masculina sobre a feminina muito forte para os homens. Então é comum a gente ainda ouvir isso de mulheres. E isso é preocupante. Porque se nós, mulheres, se a gente não consegue umas apoiarem as outras nesse sentido de valorização, de respeito, de empoderamento, de autonomia com a própria vida, com as próprias escolhas, como é que a gente pode cobrar isso dos homens? Entendi. Então, eu acho que é complicado isso. Eu acho que tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Eu acho que nós, homens, temos que mudar, temos que aceitar essas cobranças, ao mesmo tempo que as mulheres também vão tomando conhecimento desse privilégio que a gente tem, porque a gente tem, né? Nós homens temos, assim, se a gente for parar para pensar, a gente, nós homens, e daí tem os estratos, assim, né? Homem, hétero, branco, classe média, ou rico. Então, assim, os privilégios vão aumentando. Então, a gente não se preocupa com um monte de coisas que a mulher se preocupa. E a gente nem se toca. Esses dias eu vi, acho que num dos documentários que a gente estava vendo, uma coisa interessante, assim, que até uma atriz que falou assim, que ela estava indo se encontrar com um rapaz, sei lá, um amigo, não lembro. E daí, assim, ela estava andando na calçada, ela viu que para frente tinha um bar. Acho que era um bar, uma padaria. Daí ela pegou, ela atravessou a rua, passou do outro lado da rua, para depois voltar para a mesma calçada.
E daí, quando ela chegou no destino e viu o cara estava vendo ela de longe, o cara falou assim, meu, você é louca, cara? Por que você é perdida mesmo, né? Você vai para um lado, vai para o outro, que é isso? Daí ela teve que explicar. Eu falei, não, meu cara, é porque se eu passasse ali, eu sabia que ia ouvir tanta coisa que não valia a pena. Era melhor eu atravessar a rua e depois atravessar de novo. Então, assim, a gente, homem, a gente é meio lerdo para essas coisas, né? Porque, mas assim, falando da educação, é muito diferente ainda, assim. E eu acho que isso não tem tanto a ver, pelo menos não tanto ainda, em relação à formação, a grau cultural, assim. Eu acho que talvez as pessoas que têm mais acesso à informação consigam pensar mais. Mas essa educação de privilégio dos homens ainda é muito forte, né? Muito. E daí, assim, isso acaba criando uma cultura que também é para a mulher. Que nem você falou assim, ah, putz, ainda me deixa entristecida o fato de mulheres ainda serem machistas. Só que elas também foram educadas e cresceram numa Sim, cultura machista, né? Então, e elas viram a mãe, elas viram a avó se comportando de determinada maneira que é normal. Quer ver uma coisa que acontece muito também? Você já deve ter passado por essa situação. Acho que todo mundo passou por a situação de uma festinha em casa, por exemplo, certo? hum, Sei lá, alguns casais, por exemplo. Às vezes os homens estão ali conversando, trocando ideia, tal. Daí tem um homem que pega e fala: "Fulana", às vezes é a própria esposa, ou às vezes é a esposa do amigo dele. "Fulana, pega um copo d'água para mim. Fulana, pega uma cerveja para mim". Ele não fala para o amigo ou para o outro amigo, a não ser que o outro amigo já esteja ali na geladeira, por exemplo, não é? Por quê? Porque o cara cresceu vendo isso, o cara cresceu, o pai, o avô, os amigos falando para a mulher ir pegar. E a mulher pega, a mulher vai e faz. isso é um mecanismo assim, tão delicado e tão intrínseco a nós que assim tem a questão de você ser educada, tanto meninos quanto meninas, dessa forma, né? As meninas sempre servindo os meninos. Isso acontece desde as brincadeiras de boneca, de casinha, de fazer comidinha, então você já cresce com esse modelo. E assim, além da questão educação, somos educados, aprendemos com mamãe, papai, vovó e vovô e tudo mais. Tem uma outra questão que eu acho que é pouco falada, né? E que em psicanálise a gente fala muito sobre isso, do quanto para uma mulher, já pensando uma mulher adulta, né? Que tem os seus relacionamentos, seja de namoro, de noivado, até de casamento, casamentos mais curtos, casamentos mais longos, mas do quanto é confortável para a mulher, né? Do quanto tem a ver com essa questão de gozo para a mulher cuidar do outro. A mulher gosta de cuidar, né? A maioria das mulheres se sentem muito à vontade essa coisa de cuidar do seu marido, do seu companheiro, de levar as coisas para ele. Então você percebe como é perigoso o mecanismo, porque quando você está muito à vontade e você vê um gozo nisso, talvez você não perceba quando é que isso está passando, está extrapolando o limite, por exemplo, do respeito. Né? Por exemplo, daquela coisa que assim, tá, uma coisa é o agrado e outra coisa é a exploração. Você percebe? A linha é muito estreita. E quando você se dá conta, nesse mecanismo de talvez a mulher ficar muito à vontade, justamente porque ela aprendeu isso e viveu isso, e desde muito cedo isso é muito familiar para ela acaba passando do papel daquela mulher carinhosa que agrada para aquela mulher que é explorada. Né? É, Então, a gente precisa prestar um pouquinho de atenção nisso, né? Porque, assim, enquanto houver reciprocidade, né, e enquanto não houver a sensação de estar sendo explorada, isso é até muito bom, como eu te falei, isso causa até uma sensação de gozo, porque elas ficam à vontade. Quando é que a coisa começa a ficar ruim? Quando ela, de fato, não se sente mais respeitada ali. E, às vezes, o homem também não entende muito bem por que não está se sentindo respeitada, né? Porque justamente se perdeu aí a noção do que é um cuidar e do que é um explorar o outro dentro de uma relação, né? Então, isso são questões que aparecem também.
na escuta clínica também a gente se depara com isso. Acho que, eu não sei, eu ainda tenho um pouco de dúvida em relação a essa questão do papel de cuidado da mulher, assim, até que ponto isso é natural e até que ponto isso é cultural, É? assim, também. Não sei, né? O fato é assim, também quando uma mulher ou uma menina, sei lá, isso já vem como a gente está falando da educação, desde pequeno. Quando uma menina, por exemplo, toma uma atitude mais agressiva, no sentido, às vezes, até de se defender, quando ela é mais incisiva em alguma coisa, volta e meia aparece alguém, não fala assim, menina não pode falar assim e tal. Agora, se um garoto faz isso, muitas vezes ele é até estimulado. Se, por exemplo, uma menina pega e reage de maneira agressiva em relação a um garoto que brigou com ela na escola. Muitas famílias fazem assim, conversa com a menina, não pode bater, menina não pode bater, menina tem que conversar e tal. Se o garoto reage com violência em relação a um outro garoto, muitas vezes ele é estimulado. Ele fala assim, é isso mesmo, não pode baixar a cabeça não. Homem que baixa a cabeça, outro vem e monta em cima, tal. Então, para você ver que isso é cultural, e isso assim é para sempre. Acontece que daí essa menininha, quando ela crescer e ela sofrer algum tipo de violência, ela vai agir da mesma maneira. E isso, quando não acontece, de ela se perguntar se ela não é culpada daquilo, se ela não provocou aquilo. Então, Mas é por isso que eu... Não, conclui. então não, era isso mesmo. Então, é por isso que essa questão da educação é importante. Acho legal a gente falar também um pouquinho da questão da educação sexista, assim, a divisão, Sim. o mito de que determinadas coisas são de mulher e determinadas coisas são de homem. Então, você colocou um exemplo aí da menina, daquilo que é estimulado na menina, né? Que é o modelinho muito comportadinho, bela e recatada e do lar, né? Como a gente costuma Aham, a falar hoje, e do aham, menino ter como algo estimulado nele a agressividade, o casca grossa, o machão, já desde cedo. Agora, eu penso o seguinte, Márcio, eu acho que o machismo, ele faz mal para todo mundo. Ele não faz mal só para as mulheres, eu acho que ele faz muito mal para os homens também. Então, se a gente pensar nisso que é incentivado na menina, como um modelo de comportamento, também é estimulado no garoto, né, no menino, no jovem e depois no homem adulto, que ele seja sempre o casca grossa, que ele nunca demonstre sentimentos, que ele nunca demonstre nenhuma vulnerabilidade, nenhuma fraqueza, que ele não fale do que ele sente, jamais, porque isso é coisa, sei lá, de mariquinha, de boiola, de homem fraco, porque aí tem de todo tipo. E isso também é machismo. uhum, Então, você percebe? Agora, os homens, eles também são boicotados nessa coisa do machismo, embora eles tenham um poder, como você disse, sobre a mulher, mas eles também não estão só ganhando na história. Eu acho que nessa história todo mundo perde. Com o machismo, todo mundo perde. Porque aí ele também não pode se expor, ele também não pode falar sobre o que ele sente. A estatística de suicídios está aí para mostrar para gente, né? Que os homens sofrem pra caramba, né? De depressão e de uma série de coisas, porque a eles desde muito pequenos, não é dado espaço para falar sobre nada. uhum, É dado espaço só para demonstrar o que sente através da porrada. Então, apanhou na escola, vai e bate também. É óbvio que você tem que aprender a se defender. É óbvio que você tem que aprender a se defender. Mas você tem que ter o espaço também de falar sobre o que você sente. Dentro da sua casa, dentro da escola. Então, assim, educação sexista e machista, eu acho que ainda está muito forte nos dias de hoje, os índices de feminicídio estão aí para dizer para a gente que estão. Agora, esses homens que matam, que batem mulheres, que matam mulheres, também sofrem, né? Tanto é que quando você assiste, eu costumo assistir muito esses estudos, esses documentários, essas imagens, até porque nós psicólogos a gente tem que observar para entender como que acontece a coisa, né? E é muito comum na fala deles quando atiram numa mulher, quando esfaqueiam uma mulher, né, tomado por esse ódio, por
por vários mecanismos aí, que eu não sei se a gente vai conseguir falar muito bem disso, porque a coisa é extensa, né? Do que leva um homem, porque a história começa cedo, né? Não brota e não está na água que a gente bebe, essa agressividade. A coisa vem de muito cedo, né? Da história de vida, da infância, da relação com papai e mamãe, de se tornarem homens assim. Então, é comum na fala deles, quando eles cometem o crime, a fala como, por exemplo, assim, pronto, acabei com a minha vida. Isso tem gravado, isso tem filmado, quando elas deixam o celular ligado, ou quando alguém deixa uma câmera ligada, né? Geralmente, quando elas fazem isso, elas já estão querendo dar o flagrante, elas sabem que elas estão correndo risco de vida, né? E muitas delas morrem dessa forma mesmo, tentando dar o flagrante, né, Márcio? E eles falam, né? Pronto, eu acabei com a minha vida, mas eu acabei com o que estava acabando com a minha vida. Ou seja, compensa ir preso, acabar com a vida, sabe assim? Mas você se livrou de algo que você não consegue de maneira nenhuma pensar na possibilidade de viver respeitando o espaço dessa mulher ou a vontade dessa mulher de repente não ser mais sua mulher. Ela decidiu ir embora, ela decidiu seguir a vida dela. Isso é tão insuportável, né, para esse homem, que ele prefere, de fato, acabar com a vida dele, porque ele se torna um criminoso, mas ele acabou com o problema. Então, o que é um problema maior para ele? Talvez ver essa mulher seguindo a vida dela do que ir preso. Assim, daí, assim, bom, essa questão da mente do homem, eu acho que dá para falar um pouco, assim. Aliás, deixa eu até avisar quem está assistindo, quem quiser deixar alguma pergunta, algum comentário que a gente possa tentar elucidar aí, pode deixar. Assim, na verdade, o gostar, assim, o afeto que é cultivado pelos homens, nos homens, então, dos pais em relação aos garotos, ou até mesmo das mães em relação aos garotos, às vezes, na verdade, acaba sendo uma relação meio que homoafetiva. Os homens, na verdade, os homens, quanto mais machistas, eles têm um investimento afetivo muito mais homoafetivo. Por quê? Deixa eu explicar que eu seja apedrejado aqui, né? Eles validam o que é feito por homens. Se você for ver assim, o homem ele fica mais tranquilo, ele fica mais livre, ele se sente melhor quando ele está com outros homens. E ele valida o que é feito, por exemplo, sei lá, qualquer coisa, um trabalho, um projeto, qualquer coisa, quando isso vem de um homem. Então, assim, na verdade, a relação afetiva, o bem-querer, o brother, o amigo, é o homem. A mulher é um ser à parte. A mulher é ensinada a ser aquela pessoa que ele tem que ter com determinadas funções. Então, é para cumprir o papel, é para carimbar o papel dele de hétero na sociedade, para ter alguém que vai cuidar dessas coisas chatas, de filho, de casa, entendeu? Uma vez até já ouvi brincadeira, assim, o homem, ele se preocupa em ir para a Lua, entendeu? O negócio do homem é projetar foguete para ir para a Lua. Para a mulher fica essas coisas aí de limpar a casa, assim. Então, e daí, assim, quando dentro dessa comunidade masculina, ele não consegue cumprir com essa expectativa de que essa mulher, por exemplo, essa esposa, cumpra esse papel que ele foi orientado desde pequeno, ele morre de vergonha. Ele vira, na cabeça dele, é como se ele fosse um pare ali no grupo dos homens, entendeu? Por mais que possa vir a ter algum tipo de solidariedade por parte dos homens, sei lá, por exemplo, termina o relacionamento e a mulher segue em frente, fica com outro cara e ele fica lá remoendo aquilo, pode até ser que um amigo pegue e fala, cara, esquenta a cabeça, segue a vida em frente, ela não merecia você, alguma coisa assim. Mas para o homem, ele se sente como alguém fracassado. Porque dentro dessa perspectiva masculina também tem uma certa competição. Não é em relação a ele
conseguir manter aquela mulher ali dominada por ele. A competição não é só da ordem profissional, da ordem econômica, também é da ordem de dominação da mulher. Quando uma mulher ainda tem, e dentro dessa competição ainda tem, por isso o ciúmes costuma ser muito grande por parte dos machistas, porque assim, e o controle também, porque na cabeça do homem machista, ele pensa assim, pode ser que ela encontre alguém que ela ache que é melhor que eu, e isso não pode acontecer. Uhum. Então, assim, na É. cabeça do homem, não pode acontecer que fique evidente que aquela mulher encontrou alguém melhor do que ele. Se essa mulher for embora do país, menos mal. Agora, por isso, por exemplo, é tão complicado, não que isso não aconteça, acho que acontece um pouco com as mulheres também, mas com o homem é muito mais forte, por exemplo, se essa mulher termina um relacionamento com ele e começa um relacionamento com outro homem que ele conhece, ou que os dois conhecem, ou faz parte ali do círculo de amizade, entendeu? Na cabeça do homem já tem aquela preocupação, tá vendo? Na cabeça daquele outro homem, ele tá se achando melhor do que eu, porque ele ficou com aquela mulher. Mesmo que ele Tem não uma goste dela. necessidade, existe uma necessidade de uma competição até narcísica mesmo, né, Márcio? O Sim, tempo todo. Você coloca essa coisa da não aceitação, e aí me faz pensar assim, em algumas situações em que eles também já iniciaram outros relacionamentos, né? Eles, de certa forma, já deram seguimento à vida deles, porém, a ex ainda representa ali algo que fere o ego, é muito né? Que comum ter fere aquela essa questão. frase, é muito comum ter aquela frase, você é minha e você sempre vai ser. Você pode até estar aí com outro cara, saindo com outro cara, deitando com outro cara, mas você é minha e você sempre vai ser. Então é da posse. E a posse não é o bem-querer. O bem-querer é o Não. contrário da posse, né? E isso faz parte, como a gente estava falando, isso faz parte da educação. E muitas vezes tem também, daí que vem a educação sexista, que é a divisão de que mulheres são de um jeito e homens são de outro. Nenhum E desses. essa situação da posse mesmo, né, e que isso pode facilmente migrar para uma coisa muito mais grave, né, Marcos? Para um transtorno muito mais grave do que a posse por si só, né? Eu acho que a posse aí, ela é uma característica de personalidade, ela é a raiz do problema. Eu acho que tudo começa com essa educação, com essa questão de achar que o outro é propriedade sua, mas isso se agrava, né? Isso vai se tornando com o tempo um transtorno mesmo de ordem aí psicológica mesmo. E você fala da questão, a mulher, a ex, né? Ela pode até de repente ir para um outro país e aí isso fica mais confortável. Às vezes você vê esses homens indo atrás dessas mulheres Sim, tem. em outras cidades, em outros estados, ou seja, como uma questão assim de vingança mesmo. Ah, não, foi embora para recomeçar a vida em outro lugar. Isso não é aceito também. E ele vai atrás dessa ex e assassina essa ex, às vezes em outro estado, em outro lugar, ou manda alguém fazer isso, paga, né, contrata alguém para fazer isso, porque para ele também ele não consegue aceitar nem o fato dela recomeçar a vida dela longe dele, longe dos olhos dele, entendeu? Essa questão da Também tem posse isso. também, só para contextualizar um pouco também, para a gente passar para a próxima parte do tema também. Essa questão, principalmente dos relacionamentos monogâmicos, essa questão mais machista, ela nasceu também com a questão da posse. Então, assim, o homem precisava ter certeza de que aqueles filhos que ele tinha eram dele mesmo, para dar prosseguimento à herança, para dar prosseguimento à posse das terras, tal. Então, assim, tanto é que e isso acabava se estendendo também às mulheres. Tanto é que, assim, até pouco tempo a mulher não votava, até pouco tempo Sim. era permitido o assassinato para defesa da honra, por exemplo. Até pouco tempo.
né? Porque, assim, era visto essa questão de que a mulher, ela tinha um papel de servidão para o homem, e que isso ele levava para sempre. Era como se o casamento... E se fosse agredida ou assassinada mesmo, de alguma forma ela provocou. Ela deu algum motivo, ela fez alguma coisa que contribuiu para que ela viesse a ser tratada dessa forma. Essa fala, inclusive, de mulheres. Por isso que eu te falo que a coisa é feia, né? Porque ainda muitas mulheres acreditam nisso, mas o que foi que você fez para deixar ele nervoso desse jeito? A gente Daí, ainda ouve isso, Márcio, hoje em dia. O que foi que você fez? daí assim, uma outra questão aqui que a gente ficou de levantar é que percepções que daí eu e você temos a respeito dos papéis atuais de homens e de mulheres, levando em conta já essa questão da luta por igualdade e tal, porque vamos lembrar, assim, você me corrija se eu estiver errado, assim, a busca do feminismo não é do protagonismo único e exclusivo das mulheres, mas pela igualdade. Eu acho que é isso, né? Que a coisa seja mais justa, né? Não é que... Porque, Eu assim, não, muitos homens acham assim, essas feministas aí estão querendo tomar o nosso lugar. Não, pelo que eu entendo, pelo menos, me corrija, a busca é de que a disputa seja mais igual. Aliás, deixa eu até comentar aqui, dar alguns dados aqui dentro da área do trabalho. As mulheres ganham, em média, 30% a menos do que os homens, muitas vezes, mesmo tendo mais formação, estudando mais. As mulheres negras, isso dados da ONU, da ONU Mulheres. As mulheres negras ganham 61% a menos do que o homem branco. 61 é muita coisa. É muita coisa. As mulheres realizam o dobro, às vezes mais atividade doméstica do que os homens. Eu acho que isso agora, porque antigamente eu acho que era, sei lá, muito mais. No nosso congresso a gente tem 10% de mulheres só. E agora saindo um pouco da área do trabalho. Uma a cada 3 mulheres, ou seja, 1/3 das mulheres já sofreu algum tipo de violência ao longo da vida. É muita coisa. dados reais, assustadores, porque a gente percebe que é uma coisa que já vem de muito tempo, muita coisa se cristalizou nesse mecanismo aí, isso dá uma ideia para a gente de que não vai ser fácil mudar alguns paradigmas, alguns pensamentos, né, alguns comportamentos, mas, por outro lado, eu acho que isso serve de motivo para que a gente não desista de mudar. Então, quando a gente pensa nas nossas crianças, nos nossos filhos, nos nossos meninos, principalmente, quem é mãe de menino, assim como eu, a nossa responsabilidade está aí. Né? Qual é o papel da escola? Qual é o nosso papel como pais? É justamente ensinar essa questão de respeito, né? Respeito às diferenças e uma luta, eu acho que constante, por igualdade aí. Gênero, cor, classe social, seja o que for. O feminismo, dentro daquilo que eu entendo, né, do pouco que eu sei, que eu leio, que eu estudo, não é o contrário do machismo. Né? Não é o contrário do machismo. Não é isso. É justamente uma ideia de que a gente pode se respeitar dentro das nossas diferenças e que a gente pode ter uma igualdade de direitos, tanto homens quanto mulheres. Dentro de tudo isso que você falou, por exemplo, salário, né? Direito de escolha, né? Os homens sempre tiveram mais direito a escolher qualquer coisa, que as mulheres também possam escolher, né? Inclusive, tanto na esfera do trabalho, como no campo dos afetos. Então, é isso que o feminismo busca, né?
uma igualdade de direitos. E assim, dentro dessa questão de papéis, assim, você fala primeiro, depois eu falo assim, o que você tem percebido dessa questão, dessa mudança, seja na área dos conflitos, seja na área da tentativa, de papéis de homens e mulheres na clínica, assim, o que você tem percebido? Bom, na clínica, são situações um pouquinho diferentes, assim, que eu gostaria de estar colocando para você, para a gente estar falando sobre isso. Então, assim, essa questão dos desafios entre homens e mulheres, eu vejo assim, existe uma situação, homens e mulheres, que não têm um relacionamento, que não são casados e tal, que são solteiros, que estão numa busca aí, de repente, até de um ideal de parceiro, de parceira e tal, e existe aqueles que já estão no relacionamento, que já têm um casamento, que já têm uma história junto com uma outra pessoa. O que a gente vê como desafios, né? Aquilo que é comum aparecer na clínica, desafios de quem já está no relacionamento e tem aí como missão educação dos filhos, como prover financeiramente aí a família, a coisa toda. Ainda aparece muito, né, a dificuldade nesse canal de comunicação. A comunicação entre os casais ainda é algo que aparece como conflituosa. Você deixar de falar para o seu companheiro o que você sente, o que você pensa, o que você deseja, esse companheiro deixar de falar para sua companheira, companheira e companheira, companheiro e companheiro deixar de falar o que sente, o que pensa, o que tem vontade, quais são os projetos, o que gostaria de fazer enquanto casal, o que gostaria de fazer enquanto pessoa, né, levando em conta também a individualidade de cada um. Nesses pontos aí, aparece muito essa questão do ciúme, da insegurança, um medo absurdo, né, que das partes aí, por uma questão de se destacar, de repente, no trabalho, em qualquer coisa, vá passar a achar tudo mais interessante do que esse parceiro, né? Então, a insegurança e a carência é algo que aparece muito forte na escuta clínica ainda. E que move muitas vezes, que é combustível muitas vezes para os ciúmes aparecer, e aí com os ciúmes vem o distanciamento, que também vem a falta da conversa, da comunicação, o silêncio que acaba aparecendo nas relações, e um distanciamento absurdo, que muitas vezes culmina em separação, né? E isso quando a gente vê casais, que tem aí como desafio melhorar essa comunicação, para tentar se entender, e para tentar, muitas vezes, até resgatar algo ali entre o casal que se perdeu no meio disso, desse silêncio aí, desse distanciamento. Quando a gente fala de jovens adultos solteiros e que estão em busca de um ideal, a gente já vê uma coisa muito mais voltada para esse campo narcísico, né? Que tem muito a ver com uma busca idealizada por aquilo que o social capitalista também cultua e valoriza muito. Então, você acaba idealizando parceiros e parceiras, que na maioria das vezes você não encontra, porque, de fato, já migrou para uma coisa assim, muito fantasiosa e muito narcisista. Né? E aí a gente pode pensar nos modismos, naquelas coisas que a gente entende como, de fato, eu tenho que namorar com pessoa que tenha esse padrão de comportamento, de roupa, de físico, de fala, de pensamento, que se vista exatamente dessa forma, que se comporte assim, que ande com essa turminha, que faça, entendeu? E aí, se for algo diferente disso, eu não vou ser bem visto na galera, eu não vou ter likes, eu não vou ter aplausos, então eu tenho que seguir aquilo que uma cultura que a gente sabe capitalista tem uma coisa muito ligada com o narcisismo, eles encaixam muito bem, né? Cultura narcisista, cultura capitalista, é um casamento perfeito aí, e aí os jovens ficam muito solitários, porque não conseguem encontrar, porque tudo que é idealizado tende a frustrar a gente, porque a gente nunca vai achar nada daquilo que a gente idealizou. Né? Nada que é idealizado, a gente consegue ter aquilo como algo real na nossa vida, né? Porque tem muito a ver com as nossas fantasias e tem muito a ver também com aquilo que socialmente é valorizado. Então, se a gente pensar no nosso momento atual,
tem muita coisa que é valorizada, em termos até de mercado, de marketing, de venda, de capital, e que na vida real não traz felicidade nem gozo para ninguém. Então, é uma frustração absurda, as pessoas cada vez mais solitárias, muitos jovens à deriva, e assim, né? Muito prazer angústia, porque a angústia está aí. Muita gente angustiada, muito jovem angustiado. Né? E a solidão, ela também tem uma relação com essa incapacidade de curtir a própria companhia, de gostar da própria companhia, de procurar fazer coisas, você com a sua companhia, que também vão ser legais, mas isso tem a ver justamente com aquilo que a gente chama de carência. Com medo de não ser, assim, visto socialmente como uma pessoa bacana. Então, tem muito essa preocupação. E isso é uma preocupação narcísica. E esse tipo de preocupação narcísica é o que traz muito sofrimento, muita tristeza. Então, isso aparece muito no consultório, né? Dificuldade para se comunicar, falar o que sente, o que gosta, o que deseja, e também você cultuar um modelo que não necessariamente é o que você deseja de verdade, mas aquilo que todo mundo fala que é legal, e para você não ficar muito feio na foto, você vai e segue o fluxo. E isso gera muita solidão. Né? Então, isso tem aparecido bastante no consultório. Eu não consigo ver, assim, a possibilidade dos atendimentos, exceto em quadros muito específicos, assim, quadros fóbicos, quadros psicóticos, de trauma, assim, mas nos quadros neuróticos de maneira geral e que envolvam relacionamento, eu acho muito difícil progredir sem antes meio que traduzir, às vezes, o relacionamento que a pessoa tem com o outro, com a outra, e também desconstruir essa educação machista. Assim, eu acho muito difícil. Uhum. É claro que, às vezes, a gente encontra determinados casos, determinados pacientes que, assim, aquilo já é tão, faz tanta parte, assim, da vida da pessoa que ela não está disposta e muitas vezes até fica muito difícil essa pessoa desconstruir esse tipo de educação. E às vezes, como você estava falando da angústia, às vezes é até angustiante desconstruir isso, porque descortina para a pessoa um novo que ela não quer, ele ou ela não quer lidar, né? Então, Então, assim, nesse aspecto aí, por exemplo, de escuta clínica, é lógico que quando você vai procurar análise, quando você vai procurar psicoterapia, você tem a oportunidade, né, por uma decisão sua, que você decidiu mudar alguma coisa na sua vida, você tem a oportunidade de dizer adeus a algumas ilusões. Porque a gente sabe, Márcio, que nem todas a gente consegue dizer adeus, porque isso, inclusive, é algo que nos constitui quanto seres humanos. Tá? Tem algumas ilusõezinhas que a gente precisa para se manter em pé, inclusive, né? Que é para nos estruturar. Então, assim, dentro daquilo, por exemplo, vou te dar um exemplo: relacionamentos tóxicos, né? Relações que fazem mal, casamentos, namoros, às vezes relações de pai e filho, mãe e filho, enfim. E que aquilo está muito ruim para todo mundo que está tóxico. Você sabe que você precisa tomar uma decisão, que você precisa mudar aquilo ali. E se você está disposto a fazer isso, você consegue. Né? Num processo analítico, você consegue. E é muito interessante, né, o que acontece depois. Agora, o que as pessoas, não, na maioria das vezes, ignoram, e eu acho até importante a gente falar isso, deixar esclarecer isso, o fato de que é uma viagem interessante, você vai chegar num resultado interessante na sua vida, isso não quer dizer que vai ser fácil. Ou que isso vai ser, ou que isso vai te isentar de sentir dor. Porque todo o processo de mudança ele é doloroso. Então, quando você falou aí da questão de desconstruir algumas coisas, mudar algumas coisas, como é que você faz isso sem passar por esse abismo aí que cutuca, que dói? Você está tirando algo que é seu e que às vezes você levou uma vida acreditando e cultuando aquilo ali. Então, o processo de mudança, né? Embora seja muito interessante, porque a gente acaba se tornando pessoas mais interessantes, porque a gente respeita muito mais a nossa autonomia, o nosso desejo, e passa a fazer escolhas com mais segurança,
Não quer dizer que não vai ter dor, não quer dizer que vai ser fácil, pelo contrário, é doloroso, é difícil mudar, né? Eu costumo dizer assim que para angústia só existe um remédio, se chama decisão. A hora que você toma uma decisão na sua vida, a angústia se dissipa. Agora, quem foi que disse que tomar decisão é algo fácil e que não vai doer? Claro que vai doer. Então, você tem que colocar ali, ó, o que vale a pena você abrir mão. Você faz escolhas. E tem coisa que você tem que deixar embora da tua vida, porque você entendeu que dentro desse mecanismo aí que vai causar dor, ainda é mais interessante que isso vá embora e isso aqui fique. Entende? Então, é um processo que, além de requerer da gente muita coragem, a gente tem que ter a consciência que, assim, ó, vai doer. E vai doer pra caramba. Talvez seja por isso que muita gente desiste no meio do caminho aí, desse processo. Bom, a gente já está aí com 1 hora e 2 minutos de live e tal. Queria comentar aqui, o pessoal participando aqui, o Melk, a Jéssica. A Jéssica lembrou aí, quando a gente estava falando a questão do assunto rodar ou não rodar em cima da questão da homossexualidade, que a gente talvez não conseguisse abordar tanto, né? Que a gente não está na pele realmente, né? Eu acho que é legal deixar assim, tem coisas que o psicólogo, a psicóloga, falam em teoria, né? Jung mesmo já falava, se a gente conseguir sentir um pouquinho do que o outro sente, se a gente conseguisse colocar um pouquinho no lugar do outro, Rogers também falava isso, já estava bom demais. Mas que a gente, em uma terapia, em um processo terapêutico, o psicólogo, a psicóloga são também são seres humanos diante de outro ser humano, né? É claro que a gente procura, na hora do atendimento, as técnicas vêm na cabeça, a teoria vem na cabeça, mas tem coisas que a gente não sente. Não, e assim, e antes de tudo isso, né, Márcio, antes da gente acessar toda a teoria e toda a formação e tudo que a gente aprendeu e que ainda está aprendendo e que ainda vai aprender, porque o nosso campo, a nossa profissão, o nosso campo de estudo é para a vida toda, né, a gente não para de estudar nunca, ainda assim, a gente tem que ser um ser humano antes disso tudo. Sim. Né? Então, é olhar o outro como um ser humano, como pessoas que têm fragilidades, vulnerabilidades, assim como nós também temos, e as nossas a gente também vai em busca de tratar, até para poder dar conta, né, do nosso porãozinho, para poder acessar o porão do outro, né? Então, tem isso também. A humanidade tem que vir sempre em primeiro lugar. Ó, teve a Rosana Gandini falou que, nossa, como eu não conhecia essa mulher e psicóloga antes? Como é o nome? Rosana Gandini. Obrigado, Rosana. Ah, Rosana, conheço a Rosana. É colega. Aqui, o Melk falando também a questão de que as pessoas confundem, acham que o feminismo é uma questão de diminuir os homens, e não é, na verdade, é luta pela igualdade. A Jéssica lembrando da questão que a violência não é só física, ela é verbal também, né? A questão do vitimismo, né? Que as pessoas botam vitimismo não, né? Que as pessoas costumam culpar a vítima. Então, a gente já está para 1 hora aí e tal. Eu acho que era legal a gente falar um pouco da questão desses papéis, e você já começou a tocar um pouco disso, desses papéis dentro agora dessa dinâmica de, vamos chamar de confinamento, assim, né? Então, você falou, por exemplo, assim, às vezes estão lá os casais, tal, e eles não conseguem dialogar, eles não conseguem comunicar, tal. Uma coisa que eu conversei com algumas pessoas, eu não lembro se eu cheguei a colocar em algum vídeo que eu fiz, da importância, seja um casal, seja uma família maior, enfim, ou sejam amigos que moram, seja o que for, assim, principalmente agora, nessa situação, que na verdade muita gente não está mais, mas que seria uma situação de confinamento, de ficar em casa, de isolamento, o quanto que é importante as pessoas terem a possibilidade de ter um tempo, de ter, se possível, até um local em casa, para ficar sozinho. As pessoas confundem demais, eu acho que isso acontece muito nos casais,
sejam heterossexuais, sejam homossexuais, Sim, da sim. confusão de que se eu estou com alguém, se eu moro com alguém, se eu tenho um relacionamento com alguém, é tudo junto. Não é, não É é. interessante, Márcio, desculpa te incomodar, só para não fugir a ideia de que você falou dos casais hétero e dos casais homo, né? É, eu acho muito interessante, porque quando aparecem os casais homo, aliás, pessoas homossexuais para trabalhar questões do relacionamento do casal, te falo isso porque eu não atendo casais, eu atendo individualmente, né? Sim, Quando também. eles gostariam de fazer uma terapia em casal, eu indico para minhas colegas que trabalham nessa linha. Mas quando aparece para mim homossexuais, e quando eles vêm trazendo uma queixa com relação aos relacionamentos, a fala não muda em nada da queixa dos héteros. Sim, 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 Nada. sim. Então, os medos são os mesmos, a insegurança é a mesma, os ciúmes quando vem é o mesmo. Então, assim, não tem diferença. E isso coloca que amor é amor, medo é medo, ciúmes é ciúmes, insegurança é insegurança. Pouco importa se é entre heterossexuais ou entre homossexuais, a coisa tá ali. Porque somos seres humanos e a gente ama. Quando a gente se apaixona, a gente cai de quatro mesmo, sofre do mesmo jeito, não tem diferença. Tanto na forma de se apaixonar, na forma de se relacionar, na forma de sofrer. Por quê? E por que eu te falo que é interessante? Porque isso coloca pra gente que o quê? Antes de sermos hétero ou homo, né, essa coisa toda de gêneros que a gente fala hoje, nós somos seres humanos. Sim. E no campo dos afetos, nós somos todos iguais. Né? A E gente se nesse apaixona do aspecto, mesmo jeito, a gente sofre do mesmo jeito. eu acho bom lembrar, assim, ainda existe também um estereótipo, voltando para a educação sexista um pouquinho, o estereótipo de que o amor masculino é de um jeito e o amor É, feminino é de outro jeito, né? E daí, assim, eu fiz questão de falar também casais homossexuais ou heterossexuais, porque também tem uma fantasia de que o amor homossexual é diferente do amor é, heterossexual. Que, por e na exemplo, escuta clínica você vê que não, porque as não, queixas são as claro que mesmas, não. Não, claro porque que os nossos medos são os mesmos, né? Quando você se apaixona, seja por uma outra mulher, né, ou seja por um outro homem, você vai ter muito medo, assim como um casal hétero tem, vamos colocar dessa forma, de perder esse outro, que esse outro encontre alguém mais interessante do que você vai sentir ciúmes. Então, pensando nas questões que aparecem na queixa de relacionamento, não tem diferença, não. né? Porque antes da gente ter essas categorias aí de hétero, homo, ou sei lá mais o que, nós somos seres humanos. Uhum. E somos Aí providos de afeto. vamos lembrar que ontem foi o dia do orgulho LGBTQI+, também. Sim, sim, Mas o que eu queria falar, assim, é que dessa questão do estereótipo, que o amor masculino é de um jeito e o amor feminino é de outro. Mas, na verdade, não. Muitas vezes a gente vê homens com queixas e com comportamentos vistos como tradicionalmente femininos, com uma certa suposta fragilidade, com uma insegurança tal. Isso aparece mais na clínica, no dia a dia é difícil o homem expor isso. E a mesma coisa no lado da mulher, aquela mulher que seria a mais fria, a mais pragmática no relacionamento, e isso tradicionalmente é colocado como sendo do homem. E acontece também em relação às mulheres. Eu acho que a diferença, talvez, que eu não digo, que eu acho que é mais cultural do que física, biológica, enfim, é a exposição. Eu acho que as mulheres são mais permitidas, vamos dizer assim, estimuladas e permitidas na educação a fazer queixas, nem que sejam sim, entre elas, né? sim. Não sei se isso chega a se traduzir em uma sororidade a ponto de elas se ajudarem, mas como a gente brinca, nós homens, uma brincadeira idiota, mas a gente sempre brinca que mulher vai no banheiro em dupla, né? A gente Sim. a gente fica observando essa coisa, né? Mas na verdade, muitas vezes é porque elas vão conversar, é porque E elas é acham interessante, que é, né? Pelo é, menos o que elas dizem, diz que é.
É, e é interessante que, assim, os homens também se encontram entre eles, né? Seja pro futebol, para tomar cerveja, sei lá, mas eu para fazer o quê? Mas eles também têm essa coisa de se encontrar para fazer alguma coisa. Porém, olha que, o que você coloca. As mulheres, quando elas vão no banheiro em duplas, juntas, ou quando elas se encontram no clube da Lulu delas, elas falam sobre os seus sentimentos, sobre o que deu certo, sobre o que deu errado, se tiver que chorar, chora, né? Fala de decepção. Os homens não falam. Eles vão falar sobre qualquer outra coisa do futebol, sei lá eu do que. Mas se o bicho tá pegando dentro da casa dele, com a mulher dele, com a namorada dele, ele não fala sobre isso com esse amigo. Então, mas só que o que Isso é acontece? comum. Eu estava pensando nisso antes de fazer a live, essa questão das comunicações. Tem até, daí vem o lado brincadeira e estereótipo dos homens. É muito comum os homens irem, por exemplo, sei lá, para o bar, por exemplo, sentarem e não falarem, né? Por quê? Porque nós somos ensinados a ter uma comunicação limitada, entendeu? O número de palavras que a gente conhece é muito menor do que o número que as mulheres conhecem, entendeu? Mas porque, assim, a gente tem toda uma cultura, assim, que, não que as mulheres não tenham, mas, assim, a nossa educação, ela é tão restrita, ela é tão pouco diversificada, que um jeito que o cara olha, o tanto que ele tá, sei lá, com uma cara mais fechada, ou de repente até a requisição que ele faz, assim, ó, vamos, precisamos sair agora, precisamos sair para conversar, e não vai conversar nada, já diz muita coisa, entendeu? Então é engraçado isso, assim, entre nós, assim, tem aquilo, putz, tá com problema em casa, né? Putz, é duro. Tem que arranjar outra, cara, alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, só evidenciar, então, o quanto que também não faz sentido dentro da teoria tal. Uma coisa também que eu vi em um do documentário falando sobre trabalho é que, assim, a única diferença que a gente dá para dizer em termos de homem e mulher é a questão da força física. Ela dizia lá que era, inclusive, uma promotora do trabalho. Mas eu acrescentaria a questão da gestação, né? O homem não tem como engravidar. Não significa que a paternidade seria menos importante. Mas dentro dessas diferenças biológicas, acho que as principais, em geral, nem sempre, mas em geral, é a força física e a capacidade da mulher de engravidar, né? Sim. O resto, o resto é muito cultural, sabe? O resto é Sim. muito simplesmente ensinar. Seja cuidar das coisas da casa, porque uma vez que você mora na casa, a gente estava até falando sobre isso semana passada, né? Você falando, eu faço porque eu moro aqui. Então você vê, se um homem mora na casa natural, ele lavar a louça, botar a roupa na máquina, tirar, pendurar, varrer, ele mora ali, né? Então natural ele cuidar da casa dele. A mesma coisa quando ele tem um filho. Se é um filho dele, natural que ele cuide, que ele troque a fralda, que ele dê banho, que isso não entre como uma coisa assim, eu estou ajudando ela a fazer. Não, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Porque tanto a casa me pertence, assim como o filho também é meu, Mas essa né? questão da cultura é tão forte que não é incomum, por exemplo, não é incomum, por exemplo, você ver, sei lá, um engenheiro químico dizendo que não sabe que produto que usar para limpar a casa. Não é incomum Uhum. um cara que, sei lá, leva meses fazendo um projeto de uma peça para avião e dizer que não tem paciência para ensinar matemática para o filho. Não é incomum, por exemplo, um psicólogo dizer que não tem jeito com criança, por exemplo, que não entende. Sim. Entendeu? É, E dizer é. assim, não, isso é coisa de mulher, isso é coisa de mulher resolve e tal. Não, a gente, nós homens falando muito isso, eu não nasci para isso, eu não levo jeito para isso. E não é. Homens que assistam ou que estão assistindo isso, as pessoas nos ensinam a não saber. É. Não, Entendeu? e é interessante quando você fala assim, não nasci para isso, né? Porque isso também me faz lembrar numa coisa também muito enraizada da condição feminina aí,
né, nesse lugar de mulher, que toda mulher tem que gostar de criança, da maternidade, do projeto mãe. Tem mulheres que não querem ser mães, tem mulheres que não têm afinidade com criança, tem mulheres que vão se realizar, encontrar gozo numa outra coisa, e tá tudo bem, que o fato de ter nascido mulher não nos obriga a ser mãe, a amamentar e a coisa. Se você tá afim, se é o teu desejo, você se vê fazendo isso, ótimo. Se não, não. Eu conheço muitas mulheres que já estão com mais de 40 anos, algumas um pouco menos, que não têm a vontade de ter filhos. E ainda nos dias de hoje, elas muitas vezes são subjugadas por isso. Nossa, mas você vai envelhecer sozinha. Nossa, mas quem que vai cuidar de você? Nossa, mas que vida mais solitária. Só falta colocar minha filha, coitada de você. Você vai morrer à míngua. E não é bem por aí. E é assim também, é como se o fato da maternidade fosse um presente que não pudesse ser negado, né? Não, mas você tem esse dom, né? Como é que você não vai usar esse dom, né? E aquela questão ainda também do papel da mulher, que ela nasceu para ser mãe. Mas é muito engraçado que é muito aceitável o homem nascer, ter filho, mas não ser pai, né? Um dado também que tem a ver com isso também, mas hoje já, cerca de 40% dos lares brasileiros são administrados e sustentados por mulheres. Né? Ou seja, assim, e também é uma questão de cultura. Não é porque a mulher ela é mais guerreira e ela é mais inteligente e ela é mais esforçada. Não, é porque assim, desde pequena, a mulher ela é colocada para fazer tudo, enquanto o garoto não. Então, quando ela, por exemplo, assim, uma mulher adulta, quando ela, sei lá, ela chega em casa, por exemplo, ela já chega arrumando. Ela já chega, por quê? Ela já foi treinada desde pequeno a olhar, precisa arrumar isso, não sei o quê. Na cabeça dela, ela já está pensando o que, que dá para ela colocar para fazer 3 vezes junto. Então, ela vai, sei lá, botar a máquina, enquanto a máquina está rodando, ela já está fazendo o arroz, enquanto isso ela toma banho, ela desce, não sei o quê. O homem, não é que ele não consegue. Até tem toda uma teoria, dizem que o homem tem uma atenção mais focada e tal. Mas assim, se o homem for estimulado desde cedo a fazer várias coisas, ele não vai conseguir? Vai. Nós sabemos que vai, né? Só que Nós também sabemos que vai. ele não é só assim, ele não deixa só de ser ensinado, ele também é desestimulado. Dia desses eu vi uma fala do Emicida, aquele rapper. Gosto muito dele. Ele comentando assim, desde pequeno minha mãe botava a gente para fazer tudo. Lá em casa não tinha esse papo de menino faz uma coisa e menina faz outra. Lá a gente fazia tudo. Só que assim, pô, daí meus amigos me chamavam para ir brincar, fazer alguma coisa na rua, eu falava, não, é que minha mãe mandou fazer aquilo, tal, e os meus amigos falavam, mulherzinha, tá fazendo serviçinho de mulher, tal. Então isso faz parte da educação. Então, se o cara não for, se essa relação dele não for muito forte com a família, a ponto dele sentir seguro, nem que seja debaixo de uma certa coerção aí, mas se ele sentir seguro para fazer o que tem que ser feito com a igualdade dentro de casa, ele passa uma vergonha danada. Né? Bom, assim, a gente já está aí com 1h21 já. Acho que a gente poderia, o que você acha, da gente tecer aí alguns comentários para encerrar do que a gente acha. Primeiro, se os homens realmente estão perdendo e as mulheres estão realmente ganhando, e o que os homens estão perdendo e estão ganhando, o que as mulheres estão perdendo e estão ganhando, e que sugestões, de repente, a gente tem para melhorar, o que a gente acha que é importante. Você quer encerrar? Eu falo e você encerra? Você quer Você começou. Não, vamos fazer junto aí o negócio aí, meu filho. Tamo junto aí no negócio. Vamos fazer junto aí o negócio. Não, assim, eu acho interessante também colocar
uma ideia que me ocorreu aqui ainda falando da busca, né, de homens e mulheres hoje, pensando em tudo que eu ouço da escuta clínica. Como eu já havia falado para você no começo da live, eu acho que nessa questão, quem perde, quem ganha. Numa cultura machista, eu acho que todo mundo perde, tanto homens quanto mulheres. Eu acho que os homens sofrem bastante também com esse modelo que eles têm que exercer e com o poder algumas coisas e não poder de jeito nenhum outras. Eu acho que isso não bate com aquilo que de fato é uma necessidade hoje. Eu te falo isso porque eu atendo homens no consultório na mesma proporção que atendo mulheres, né? Tenho pacientes homens também, e as queixas são, mais uma vez, tomando como exemplo aquilo que a gente estava falando, de gêneros, por exemplo. Não vejo diferença no sofrimento deles, na queixa deles, quando eles chegam deprimidos, quando eles chegam extremamente devastados por uma separação, né, com o coração partido. Não vejo diferença de uma mulher se queixando da mesma coisa. Então, o que eu vejo é que, assim, existe ainda muito pouco espaço para que eles possam falar sobre isso, né? E existe, assim, uma falta de preparo de como lidar com essa mulher também, que hoje, mesmo com todos esses números que a gente vê de feminicídio aí absurdos, mas com uma mulher que hoje pode decidir se quer ou se não quer, se vai ou se não vai, né? Que decide várias coisas na vida dela e ele também não sabe muito bem como lidar com isso, porque ele não foi ensinado, ele não foi educado, ele não foi preparado, e ele tem, que se virar nos 30, né? Quando vai buscar um terapeuta, é assim, me ajuda, porque eu tô me arrastando, e muitas vezes, o que eu acho que é assim, uma questão muito de cultura patriarcal, de ancestralidade mesmo, daquilo que é enraizado na gente, tanto na mulher quanto no homem, que muitas vezes na fala deles aparece, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir aceitar isso, eu não vou conseguir aceitar isso. E num processo ali, né, analítico, psicoterapêutico, você vai colocando para a pessoa que, mais uma vez, vem a bifurcação, ou se escolhe isso, e vai doer, mas você sai, você segue, ou escolhe isso, e aí é uniforme laranja no presídio, né? Então é uma coisa que, lógico que tem todo um jeito para você ir trabalhando isso, e ele vai tomando consciência junto com você, mas assim, é desesperador para eles ainda aceitar o fato que eles têm que saber perder, assim como as mulheres também sabem perder. Isso ainda é um desafio para eles, né? Então, assim, lógico que a nossa sociedade hoje, como eu te falei, cultua coisas que acabam culminando em frustração, porque na maioria das vezes é muito irreal. A gente tem, assim, dentro daquilo que a gente valoriza, muitos valores se tornaram líquidos, muitas relações são líquidas, seja de amizade, de relacionamento, de tudo. Né? Essa liquidez causa muita angústia, muita, muita angústia. As pessoas ficam muito angustiadas. Eu acho que essa ideia de que os supermercados são variados, você tem muitas opções e você não vai deixar de ter os seus contatinhos ou de sair bem na foto e se sair bem na coisa toda, é uma coisa muito forte ainda. E isso é tanto para solteiros como para casados, essa competição de egos, e isso traz muita tristeza também dentro das relações. É lógico que se a gente for falar, Márcia, nessa questão dos supermercados, de contatinhos, parece que a gente está falando de adolescentes, né? Porque, de fato, é uma lógica infantil, de fato, é uma montagem que a criança faz, por exemplo, quando ela está fazendo uma lista de presentes que ela quer ganhar de Natal, para o pai e para a mãe. Né? Ela fica tão extasiada com um monte de coisa que ela não sabe nem o que ela vai pedir, nem o que ela vai escolher. Porém, essa lógica infantil, essa montagem infantil que eu estou colocando para você, aparece muitas vezes na fala dos adultos, de 30 e poucos anos, de 40 e poucos anos, né? O Pondé usa até uma expressão que eu dei muita risada no dia que eu escutei ele falando isso, mas eu fiquei pensando depois sobre isso, né? A gente vai ter uma legião de cinquentões sarados e retardados. Porque o fato de você cuidar do seu corpo, da sua saúde, e malhar não tem problema nenhum em você ser vaidoso, até no sentido de você promover saúde e bem-estar. Mas isso não quer dizer que o seu cérebro, ele tem que reduzir, ele tem que atrofiar. E você se tornar um cinquentão que se comporta e pensa como um adolescente de 15. Então, essa lógica, essa montagem infantil, ela é muito comum nos adultos,
Os adultos hoje, muitos dos adultos hoje são infantilizados, e isso é uma tragédia, porque sofre todo mundo. Sofre tanto esse que é infantilizado, como quem se relaciona com esse que é infantilizado. E isso é uma coisa que é muito cultuada hoje. Então, quando eu falo de liquidez e do que homens e mulheres buscam hoje, eu acho que é o momento da gente pensar assim: ou a gente foge, ou a gente sai dessa coisa, desse mundinho de ilusões, ou a gente vai tender a ficar muito mal na coisa mesmo. Pode ser que a gente não fique mal nas redes sociais, porque aí você só posta o que é legal. Mas a hora que você está na sua casa, você vai estar no cocô do cavalo do bandido. Então, eu acho que é isso. Isso é dentro daquilo que eu vejo, dentro do consultório, dentro daquilo que eu vejo das queixas, ou as pessoas começam a ser mais honestas com os seus desejos, com as suas necessidades, coloquem isso para o outro, sem medo de se arrebentar, porque se tiver que se arrebentar, a gente vai se arrebentar, e isso justamente é o que faz a gente se tornar adulto, ou vamos ficar todo mundo aí se comportando como adolescente, talvez até 60, 70 anos. E vamos ver onde que vai acabar isso. Olha, o palpite aqui do Melk Souza aqui, ele diz que as mulheres estão ganhando, mas os homens não estão perdendo. Eu também acho. Acredito que a igualdade um dia vai chegar. Aliás, sugiro aí que vocês deem uma olhada nas redes sociais aí do Mel, que ele está envolvido em uns projetos legais aí. Então, assim, para falar dos homens, eu acredito que os homens eles perdem bastante. Eu sei que toda essa rede, essa cultura de privilégios nos facilita bastante a vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, por exemplo, se você é um cara que vai procurar emprego, às vezes você já tem uma vantagem em relação a uma mulher. Se você está andando na rua, você se preocupa um pouco menos do que a mulher. Se você, sei lá, faz uso de alguma substância, álcool, seja qual for, você tem menos problemas, pelo menos em termos de assédio, tudo do que a mulher e tal. Os homens, em geral, ganham mais do que as mulheres tal. Então, eu até entendo, assim, o desejo forte de que a gente queira manter tudo isso, né? É como, de repente, assim, tudo isso começar a mudar, é como se a gente se mudasse para um outro país em que todo mundo fala uma outra língua e a gente não sabe. Então, nós homens ficamos meio perdidos, assim, né? Não sabe o que fazer. Se, por exemplo, você quer ver uma situação besta, mas que acontece? Se, por exemplo, um homem tem uma chefe mulher, a gente não sabe. A gente não sabe como lidar com ela, né? Inicialmente, é quase que um luto. A gente nega inicialmente, né? Não, ela não. Ela fez alguma coisa para trair, né? Primeiro a gente nega, Isso é muito comum de acontecer, da gente ouvir. né? Ela fez o teste do sofá, né, É, Márcia? Ela então, sentou no colo de alguém, que senão não estaria. é Isso quase ainda que é um muito comum processo de ouvir. de luto, sabe? Então, assim, ela não tinha que estar ali. Depois vem a irritação, né? Não, mas, porra, não dá para ficar com essa mulher como chefe, né? Tem a barganha, não, mas vamos ver o que dá para fazer, né? Já que é ela, né? Enfim. Então, e a aceitação, ó, demora. E às vezes nunca É, vem é. a aceitação. Isso um exemplo, né? Então, muitos de nós, assim, a gente não é educado. E quando a gente é colocado para fazer tarefas consideradas tradicionais de mulher, a gente ainda se incomoda. E se incomoda não só por si próprio, mas a gente se incomoda, eu acho que muito também pelo julgamento dos outros. Não é incomum se um homem, por exemplo, faz alguma coisa considerada da mulher, que outras mulheres, de alguma maneira, ou julguem, ou façam comentários assim, assustadas, assim, tipo,
Ou então, assim, que nem o homem ouve muito, assim, se ele faz alguma coisa considerado de mulher, sempre tem uma mulher que vai falar assim, nossa, mas como é prendado. E é Sim, uma coisa, por exemplo, assim, se o homem, sei lá, faz um bolo, por exemplo, vão dizer que ele é prendado. Se a mulher faz um bolo, ninguém fala nada, porque é normal, é considerado normal, né? Então, para o homem, ele tem que enfrentar também ou o julgamento ou esse espanto, que o homem não sim. consegue, ele não consegue lidar direito com isso, entendeu? Essa questão de ser notado por ter feito uma coisa tradicionalmente colocada como sendo da mulher. Então, acho que essa é uma barreira que se o homem conseguisse transpor, ele ganharia demais. Ele ganharia demais. E daí vem a questão da educação. Daí vem a questão, por exemplo. E como é legal, né, Márcio, quando você encontra, quando você se depara com situações, eu tenho casais de amigos, aonde eu me deparo com situações que o marido, o pai, o homem da situação ali, ele faz as mesmas coisas que ela, e é com tanta naturalidade, que, ou seja, ele já rompeu essa barreira. Ele já é um desses homens que, graças a Deus, né, já rompeu, tomara que muitos outros rompam também, rompeu essa barreira justamente do que a gente está falando, da estranheza. De se estranhar e estar nesse papel aonde é natural para ele fazer as mesmas coisas que a mulher faz, seja no cuidado com os filhos deles, seja no cuidado de alguma coisa da casa, e eu fico muito feliz quando eu vejo, né, porque isso dá uma esperança para a gente, né, Eu acho que de isso tem que a ver nada daí tão ruim. daí acho que já tem a ver com a sugestão para a mudança, que é a questão da educação. Não basta, por exemplo, assim, não basta o homem estar lá no sofá e a mãe pega e fala para o filho, Joãozinho, vai lá e pega o pregador de roupa para a mãe, e ele não quer, porque ele está assistindo televisão com o pai. E o pai pega e fala, vai lá que a sua mãe está mandando. Não basta isso. Não é só uma questão de educação, é uma questão de exemplo. As crianças não aprendem com o que é dito, elas aprendem Ah, com o que é sim, isso é visto. verdade, isso Então, é assim, verdade. eu acho que essa questão da educação, quem se propõe, sejam casais homossexuais, sejam casais heterossexuais, quem se propõe a ter filho tem que mostrar essa divisão igualitária das potencialidades e das ações, do que é feito no dia. Então, assim, as pessoas são diferentes, elas fazem diferente, elas vivem de maneira diferente naquilo que elas são diferentes. Mas elas têm que fazer igual naquilo que elas são iguais. Por exemplo, não adianta esperar que um homem tenha uma barriga de É. gestação. Isso não tem como. Mas assim, Nem que amamente. Amamentar também não dá, né? Nem passar por uma gestação, nem amamentar. Então, até aí tá tudo ok. Porque ele, de fato, por uma condição da natureza dele, ele não vai conseguir. mas ele vai E exercer pronto. a paternidade, ele vai Sim, dividir as tarefas, sim. depois que nasceu, o pai pode fazer tudo, exceto o que você falou, É, amamentar, né, com o seio ali, com a é, mamadeira até é. Amamentar, eu digo assim, leite materno. Né? né? Porque também, depois disso, ele pode fazer tudo, inclusive amamentar. E daí assim, a criança que nasce vendo isso, para ela vai ficar natural. No Sim. caso da menina, se a menina for hétero e for buscar um companheiro homem, a probabilidade de ele procurar um companheiro parecido com esse pai que dividia as tarefas, tudo é maior. E daí, assim, de geração em geração, a gente vai mudando. Você imagina só, se um terço, vamos falar só dos brasileiros, se um terço dos brasileiros mudasse a cada geração, em 3 gerações a gente teria toda uma geração mais igualitária, né? Sei lá, uns 90 anos, talvez. Sim. Mas assim, então eu acho que a questão é essa que vem primeiro da educação. As mulheres e os homens, muito mais os homens, porque as mulheres também são educadas dentro desse sistema machista,
precisam largar a mão, deixar essa cultura machista, e daí criar pessoas, incentivar, conversar, as mulheres conversar com as amigas mulheres, nós homens conversarmos com os homens, que eu vou admitir, eu acho que é mais difícil. Sim. Eu acho que a cultura na qual a gente cresce, nós homens crescemos, torna muito mais difícil essa coisa de chegar pro colega e falar, pô, cara, isso não foi legal, né? E situações, às vezes, bem complicadas, situações de assédio, situações de um homem querer aproveitar de alguma mulher quando ela está embriagada, por exemplo, ou mesmo agressão, ou mesmo violência verbal, às vezes até física. Sim. A gente, como eu falei para você, tem essa educação que faz com que os homens sejam muito protetores uns com os outros, entendeu? E às vezes até em situações extremas, né? Sim. Que isso a gente precisa, nós homens, a gente precisa largar a mão disso, porque... E assim, né, Márcio, o papel da escola é fundamental, eu acho, para continuar ensinando o respeito, as diferenças e também essa ideia de igualdade de direitos, né? A escola é fundamental e a casa da gente, os modelinhos que a gente segue também. Então, a educação, eu acho que ela tem que andar de mãos dadas, tanto a escola quanto os pais, né? Nesse entendimento, porque essas crianças são os adultos do futuro. Então, se a educação for mais voltada para um pensamento machista, é óbvio que serão adultos machistas. Se a educação for voltada para um pensamento de igualdade, de respeito, então a gente já está um passo aí à frente, a gente já tem uma esperança de que esse adulto provavelmente não vai agredir, não vai matar, Sim. né? Não vai agir de forma preconceituosa, sexista. Bom, a gente falou em cerca de 1h30, a gente falou e ainda faltou muita coisa para falar, né? É assim mesmo, né? O assunto rende. Bom, eu acho que é bom a gente ir encerrando, né? Sim. Eu acho que deu para passar a mensagem, né, Márcio? Como você disse, a gente abriu aqui o início de um assunto que eu acho que vai ser assunto ainda para muitos outros encontros, seja por meio de live, seja por meio de vídeos que a gente pode estar fazendo também. Então, assim, a gente iniciou aqui, né, essa conversa para que as pessoas pensem, para que as pessoas continuem debatendo. A gente não consegue falar sobre tudo mesmo numa live, senão fica muito extenso, mas assim, eu acho que só de você estimular o pensamento crítico, né, o questionamento, a reflexão, eu acho que já valeu. Opa. É isso aí. Bom, a Jéssica aqui, falando aqui da questão da igualdade, a gente espera que sim, temos o feminismo, se tivéssemos algo que incentivasse o homem a não ser machista, algo que fosse sei lá, um antimachismo, não sei o que seria, né? Mostrar que a mulher não quer ser melhor que ele e nem vice-versa, mas igualdade, é isso aí. Não é uma competição, né? Eu acho que a hora que a gente conseguir derrubar essa ideia de que é uma competição, acho que todo mundo começa a se entender. Né? Porque não é uma coisa assim, vamos competir com os homens para a gente ser melhor do que eles, ou vice-versa. Não tem que ninguém ser melhor do que ninguém, né? Não precisa ser assim, não precisa ser essa competição. Sim, sim. Eu acho que só uma questão de justiça, né? Fala-se tanto da meritocracia, né? Só que a meritocracia vai até certo ponto, né? Se uma mulher Pois é. tem mais mérito, porque estudou mais, porque sabe mais de alguma coisa, por exemplo, dentro da área profissional, esse papo de meritocracia já fica meio, né, quebrado. Mas pensa bem e tal, né? Se a meritocracia realmente funcionasse direitinho, eu tenho certeza que ia ter muito mais mulher fazendo parte de várias coisas que o homem está ali enchendo o saco ainda. Sim. Assim, o desafio é grande, porém eu acho que a gente tem que pensar assim, um passinho de cada vez,
Vamos começar dentro da casa da gente, com as nossas crianças, né, com os nossos amigos, com essas rodas, com esses encontros que a gente promove para estar falando sobre isso, porque conscientização é isso, né, Márcio? Não tem como ser de outro jeito. Com os nossos pacientes, né? Com os nossos pacientes, né, com aqueles que a gente consegue ter um acesso e consegue colaborar para essa mudança de pensamentos aí, para buscar uma sociedade mais justa, um lugar melhor para a gente conviver, né, uns com os outros. Acho que é isso aí. Bom, é a primeira live que a gente fez. Eu espero que fique ali no canal. Eu acho que fica. Bom, a Priscila, já vou falar, Priscila, deixe no canal aí para o pessoal assistir. É a Eu acho Priscila que que vai. mexe com essas coisas, eu não sei. Eu acho que fica, tal. Então, quem assistiu aí, quiser compartilhar depois para o pessoal, né? Vamos. A Aline e a Yara vivem postando coisas legais aqui na página do Tempo para mim, tal. A página do Tempo para mim, assim como o canal também que a gente tem no YouTube do Tempo para mim, toda semana a gente posta alguma coisa, né? Voltado para as mulheres, mas os homens também são bem-vindos, porque se a gente está falando de igualdade, então a gente precisa dessa troca, né? E daí, que canais que vocês têm, Aline? Vocês têm a página aqui, Tempo para Tem a mim. página no Facebook, Tempo para mim, TPM Tempo para mim, tem a página também no Instagram e tem o canal no YouTube, onde toda semana estão lá gravados os vídeos, onde eu falo sobre esses temas variados aí, voltados para as necessidades da escuta clínica mesmo, né? Alguns assuntos que as pessoas me pedem para estar falando, ou aquilo que eu acho interessante estar falando, porque tem a ver com aquilo que aparece na clínica. E também as histórias, a Yara toda semana ela também posta histórias, tá? E as lives que quando a gente faz também fica gravado e fica lá no YouTube também. Que não foram muitas, né? Na realidade, essa live que eu tô fazendo com você é a terceira. Eu também sou nova nisso. Tô começando agora nisso aí. E para a clínica lá, como é que faz? Para agendar na clínica que você trabalha? Então, o espaço Psicologia e Inteligência Emocional, os agendamentos são feitos por telefone, pelo WhatsApp, né? Então, lá na placa do consultório tem os nossos contatos, mas quem quiser falar com a gente pela página do Tempo para mim, pela página do Espaço Psicologia e Inteligência Emocional, a gente responde as mensagens também e passa o contato, as informações, enfim, a nossa área de atuação, a forma como cada uma de nós trabalhamos, e é isso aí. Beleza. Deixa eu fazer meu merchan também. Faça, meu filho, por favor. Eu tô com esse perfil que eu tô usando aqui, Márcio Travensoli. Tô com uma conta no Instagram também, marcio.travensoli.psi. Tem algumas coisas no YouTube também, mas isso aí depois vai aparecendo em um ou no outro também. Também, quiserem mandar mensagem e tal. E fica aí depois, se vocês quiserem escrever, se vocês querem que a gente faça mais, outros assuntos tal. Fica aí. Certo? Certo. Foi um prazer. Márcio, eu adorei, viu? Foi um prazer estar com você e também interagir aí com o pessoal. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho aí para reflexão, né, e para essa troca. E assim, sempre aberta aí para poder contribuir para essa sociedade melhor aí dentro daquilo que a gente pode fazer, que é a psicoeducação, né? Que é a nossa área aí de trabalho, nossa missão de vida aí. Tá bom? Boa noite, gente. Vão dormir. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Agora vocês podem dormir. Agora a gente também vai. Tchau, tchau. Beijo, Márcio. Tchau.